Cristiana, as pessoas confundem muito pacto antinupcial e contrato de união estável. Afinal, qual é a diferença entre esses dois contratos? Bom, o pacto antinupcial está para o casamento, assim como o contrato de convivência, né? Contrato de união estável, que é o sinônimo, está para a união estável. Ou seja, é através desses contratos que o casal de noivos ou de conviventes vai eleger o seu regime de bens e dispor de outras questões patrimoniais ou extrapatrimoniais. Por exemplo, como vai se dar a partilha de empresas, se um deles é empresário, se essa partilha vai ou não vai ocorrer, se esse patrimônio vai se comunicar, o que vai se comunicar, o que vai ficar de fora, né, do regime específico de bens que eles vão eleger, o que vai separar, o que não vai. Então, tudo isso é passível de ser discutido e assim deve ser nesses instrumentos. Muitas vezes, a relação de união estável, ela começa e o casal faz o contrato de convivência depois, reconhecendo aquela união estável e elegendo o regime. Porém, atenção, essa união estável já começou lá atrás, quando o casal passou a viver como se casados fossem. Já no pacto antinupcial, não. O pacto antinupcial ele tem que ser feito antes da celebração do casamento. É um dos requisitos lá do cartório de registro civil para o casamento que seja apresentado o pacto antinupcial se o casal for escolher um regime que não seja o regime que a lei atribui, no silêncio, que é o regime da comunhão parcial. Então, não é o contrato de convivência necessariamente que vai dar início à união estável, mas sim vai formalizar aquela união estável, dispondo quando que ela começou, a data de início dela, e também o regime de bens que vai vigorar daquela data para frente, porque o regime não retroage. Então, o regime de bens vai ser eleito através destes contratos e vai ter efeitos dali para frente. E se o casal elege determinado regime de bens, eles podem mudar depois, se arrependem? Como que eles podem fazer? Muito bem, Paula. Isso é muito comum. Os casais muitas vezes escolhem um regime, depois se arrependem ou não escolhem nenhum regime de bens e se aplica o regime da comunhão parcial, enquanto que, na verdade, eles queriam a separação total, por exemplo. É possível alterar esses regimes? Sim, é possível. Sendo o casamento, ele deve ser alterado judicialmente, através de uma ação consensual, que é uma ação super simples, requer a apresentação de alguns documentos e o casal, né, fazer esse pedido de forma consensual através de um advogado, ou de 2 ou mais advogados. Na união estável, recentemente, passou a ser possível que o casal disponha desse novo regime, faça essa alteração diretamente em cartório de registro civil. Isso é algo que é uma novidade, né? Estou falando aqui em 2024, passou a ser possível em 2023, mas é algo que a gente ainda vê muito pouco na prática. Mas sim, passou a ser teoricamente possível que o casal altere o seu regime de bens, se tem uma união estável, no cartório de registro civil, o que é muito mais rápido, muito menos oneroso e muito mais efetivo para aquele casal que quer se ver. Então, ficou muito complicado isso aí. Então, a partir do ano de 2023, passou a ser possível que o casal que vive uma união estável altere seu regime diretamente no cartório de registro civil, não precisando submeter o seu pedido ao Poder Judiciário. Então, isso é muito importante, porque reduziu os custos, né, para que esse casal obtenha o seu novo regime e também tornou essa possibilidade algo muito mais rápido e eficaz. Então, essa é uma medida aí que vem sendo adotada por alguns casais, embora a gente veja que muitos cartórios ainda não estão admitindo que isso seja feito extrajudicialmente, o que tem gerado aí um embaraço a operacionalização disso. Cris, muito obrigada por esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que essas informações ajudaram muitas pessoas. Que legal, Paula, fico muito feliz. Eu espero que a gente tenha realmente ajudado muita gente. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com pessoas que também possam se interessar. Curtam esse vídeo e fiquem ligados, porque outros mais virão.